Jesus cura vários doentes e enfermos. Mateus capítulo 4, versículo 23 a seguir. E percorria Jesus toda a região da Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino dos céus e curando todas as enfermidades e doenças no meio do povo. E as notícias sobre Jesus se espalhavam por toda a Síria, e o povo lhe traziam todos os que sofriam de vários males e tormentos, doenças, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curava. Isso aconteceu na região de Galiléia, no ano 28 depois de Cristo. A cura do servo de um centurião, Mateus 8, versículo 5. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, local do acontecimento, Cafarnaum, um centurião dirigiu-se a ele. Centurião era um oficial do exército romano que tinha no seu comando cerca de 100 pessoas. Este centurião dirigiu-se a Jesus pedindo-lhe ajuda e disse a Jesus: Senhor, o meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. O centurião respondeu: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Basta que digas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com 100 soldados debaixo do meu comando, digo a um: vá, e ele vai, a outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: em verdade lhes digo, nem mesmo em Israel encontrei alguém com tamanha fé. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu e pediu, assim acontecerá. E na mesma hora, o servo do centurião foi curado. Isto aconteceu em Cafarnaum, no ano 28 depois de Cristo. A cura da sogra de Pedro, Mateus capítulo 8, versículo 14 e 15. Quando Jesus entrou na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama e com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou e ela se levantou e começou a servi-lo. Isto aconteceu na casa de Pedro, na cidade de Cafarnaum, no ano 28 depois de Cristo. Neste mesmo dia, em Mateus capítulo 8, versículo 16 e 17, relata que ao anoitecer foram trazidos diante de Jesus muitos endemoniados, e ele expulsou todos os espíritos demoníacos com uma só palavra, e curou todos os doentes. E assim cumpriu-se o que fora dito pelo profeta Isaías, no capítulo 53, 4 de Isaías, que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Jesus cura um leproso, Mateus capítulo 8, versículo 2 a seguir. Um leproso aproximou-se de Jesus, prostou-se diante dele e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a sua mão e tocou nele e disse: Eu quero, seja purificado. Imediatamente o leproso foi purificado da sua lepra. Em seguida Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém. Vá primeiro e apresente-se ao sacerdote, como é costume, e entregue a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Nessa época existia uma lei que regia que todo leproso que fosse purificado tinha que se apresentar ao sacerdote, para que o sacerdote comprovasse a cura e ele pudesse voltar a viver em sociedade, conforme Levítico 14 relata. Esse acontecimento aconteceu aos redores de Cafarnaum, no ano 28 depois de Cristo. Jesus cura um paralítico, Mateus capítulo 9,
versículo 2 a seguir. Eis que alguns homens lhe trouxeram um paralítico deitado em uma cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. E Jesus disse: o que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, Jesus disse então ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. O homem se levantou e foi para casa curado. Isso aconteceu em Cafarnaum, no ano 28 depois de Cristo. Jesus cura a mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos. Marcos capítulo 5, versículo 25 ao 34. Havia ali uma mulher que padecia de hemorragia há 12 anos. E ela havia sofrido muito sob o cuidado de vários médicos, gastando tudo o que possuía em busca de cura. Mas em vez de melhorar, só piorava. Quando ela ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou no seu manto. Jesus estava indo para a casa de Jairo. Isso aconteceu em Cafarnaum, a caminho da casa de Jairo. Porque ela pensava: se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. Imediatamente ela tocou no manto de Jesus e a hemorragia cessou, e ela percebeu no seu corpo que estava curada daquela hemorragia. No mesmo instante, Jesus parou porque sentiu que saía virtude. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou no meu manto? Os seus discípulos responderam: mestre, a multidão te aperta e tu perguntas quem te tocou? Jesus, porém, insistindo, olhando ao seu redor para ver quem tinha tocado. A mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se de Jesus, prostou-se aos seus pés com muito temor e contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé te curou. Vá em paz e fique livre desse sofrimento. Isso aconteceu no ano 29 depois de Cristo. Jesus estava a caminho da casa de Jairo. Jesus cura 2 cegos. 2 cegos seguiam Jesus gritando em alta voz: filho de Davi, tem misericórdia de nós. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus lhe perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? E eles responderam a Jesus: sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles e disse: que seja feito segundo a fé de vocês. E a visão deles foi restaurada. Isso aconteceu na região da Galileia, no ano 29 depois de Cristo. Jesus cura um mudo possuído por demônio. Mateus capítulo 9, versículo 32 a 34. Levaram até Jesus um homem mudo que estava possesso por um demônio. Jesus expulsou o demônio e o mudo voltou a falar. A multidão ficou admirada e disse: nunca se viu nada parecido em Israel. Isso aconteceu nas proximidades da região da Galileia, no ano 29 depois de Cristo. Jesus cura um homem que tinha sua mão atrofiada. Mateus capítulo 12, versículo 9 a seguir. Jesus estava na sinagoga e havia ali um homem com uma das mãos atrofiada. Então Jesus disse ao homem: estenda a mão, e ele a estendeu, e ela foi restaurada e ficou boa como a outra mão. Isso aconteceu na sinagoga em Galileia, no ano 30 depois de Cristo. Jesus cura um cego de nascença. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1 até o 12. Ao passar Jesus viu um cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou,
este homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus, porém, respondeu: ele não está assim pelos pecados dele, nem pelos pecados dos seus pais, mas para que se manifeste a glória de Deus sobre ele. Depois de dizer isto, Jesus cuspiu no chão, misturou com terra a saliva e colocou nos olhos dele o lodo. Então disse-lhe: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. E o homem cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então seus vizinhos olharam para ele e perguntou: como foram abertos seus olhos? Ele respondeu: um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, passou nos meus olhos e me disse que fosse ao tanque de Siloé e lavasse. Fui, lavei-me e agora estou vendo. Isto aconteceu em Jerusalém no ano 30 depois de Cristo. Jesus cura um homem surdo e gago. Marcos 7, a partir do versículo 31. Estando Jesus na região de Decápolis, trouxeram a ele um homem que era surdo e gago e suplicaram a Jesus que impusesse as mãos sobre ele. Depois de levá-lo à parte longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos do homem e em seguida cuspiu e tocou-lhe a língua. Então voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro Jesus disse: Efata, que significa abra-se. Com isso os ouvidos do homem se abriu e a sua língua ficou livre, e ele começou a falar e ouvir corretamente. O povo ficou simplesmente maravilhado e dizia uns aos outros: ele tem feito tudo muito bem, faz o surdo ouvir e o mudo falar. Isso aconteceu na região de Decápolis no ano 30 depois de Cristo. Jesus cura um cego. Então foram para a região de Betsaida, Jesus e seus discípulos, e trouxeram a Jesus um homem cego, suplicando que Jesus tocasse nele. E Jesus o tomou pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: Você está vendo? Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: Vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então os seus olhos foram abertos e a visão do homem foi restaurada e ele via tudo claramente. Isso aconteceu na região de Betsaida no ano 30 depois de Cristo. Jesus cura uma grande multidão. Mateus 14, versículo 14. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles e curou todos os seus doentes. Isso aconteceu na região de Betsaida por volta do ano 30 depois de Cristo. Jesus cura 10 leprosos. Lucas capítulo 17, versículo 11 a seguir. Jesus, a caminho de Jerusalém, passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar em um povoado, 10 leprosos dirigiu-se a Jesus. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, tem piedade de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Vão mostrar-se aos sacerdotes. E aconteceu que, seguindo pelo caminho, foram purificados os 10 leprosos. Um deles, quando viu que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu, e este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse glória a Deus, a não ser este estrangeiro samaritano? Então Jesus lhe disse:
levanta-se e vá, a sua fé o salvou e o curou. Isso aconteceu a caminho de Jerusalém, logo após a divisa de Samaria, no ano 30 depois de Cristo. Jesus cura um paralítico no tanque de Betesda, na região. Jesus cura um paralítico no tanque de Betesda, em Jerusalém. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque com 5 entradas ao redor, o qual em hebraico é chamado Betsaida. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Um dos que estavam ali era paralítico fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado havia tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" O paralítico respondeu: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada, porque todos que ali ficavam esperavam as águas se agitarem e o primeiro que entrasse era curado. Enquanto estou tentando entrar, disse o paralítico, outro chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levanta-se, pega sua maca e ande." E imediatamente o homem ficou curado, pegou a sua maca e começou a andar. E isso aconteceu em um dia de sábado. Ano do acontecimento, 28 depois de Cristo, em Jerusalém. Jesus curou muitos doentes na região de Genezaré. Mateus 14, versículo 34 a seguir. Depois de atravessarem o mar da Galileia, chegaram à terra de Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram que era Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os doentes e suplicavam que ao menos pudessem tocar na borda de suas vestes. E todos os que tocavam nas vestes de Jesus foram curados. Isso aconteceu na região de Genezaré, no ano 29 depois de Cristo. Jesus cura uma mulher encurvada na sinagoga. Lucas 13, a partir do versículo 10. Certo sábado, Jesus estava ensinando em uma das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente há 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: "Mulher, você está livre da sua doença." Então impôs-lhes as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Isso aconteceu na sinagoga, na região da Galileia, por volta do ano 29 depois de Cristo. Jesus cura um homem que sofria de inchaço. Lucas capítulo 14, versículo 1 a seguir. Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu muito importante, observavam Jesus atentamente. À frente dele estava um homem doente, com o corpo inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos da lei: "É permitido ou não curar no sábado?" Eles, porém, ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Isso aconteceu na casa de um fariseu, na região da Judéia, por volta do ano 30 depois de Cristo. Jesus cura o cego Bartimeu, filho de Timeu. Marcos 10, versículo 46 a seguir. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos com a grande multidão estavam saindo da cidade de Jericó, o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ao ouvir que era Jesus de Nazaré, começou a gritar:
Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Porém muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas aí ele gritava mais alto ainda: Filho de Davi, tem misericórdia de mim? Jesus parou e disse: Clame-me. Então clamaram o cego: Tenha coragem, levanta-se, e ele está clamando você. Lançando a capa para o lado, com um pulo, pôs-se de pé e dirigiu-se até Jesus, o cego Bartimeu. O que você quer que eu te faça? Perguntou Jesus ao cego Bartimeu. E o cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Jesus disse: Vá, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a sua visão e foi seguindo Jesus pelo caminho. Isso aconteceu na região de Jericó, no ano 30 depois de Cristo. Jesus restaura a orelha cortada do soldado Malco, que Pedro cortou. Lucas 22, versículos 50 a seguir. Então um dos soldados do sumo sacerdote, chamado Malco, foi prender Jesus, e Pedro decepou a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: Basta, e tocando na orelha do homem, ele a restaurou e curou. Isso aconteceu em Jerusalém, no ano 30 depois de Cristo.